Meus prezados irmãos e amigos, eis-me de volta para continuar o estudo do Apocalipse, na palavra e no livro que traduz todos os versículos escritos na Bíblia e que às vezes não se entende. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muitos anos. Vocês fazem um trabalho comigo o seguinte: eu quero que vocês estejam com a Bíblia aberta no trecho que eu vou ler, para depois entender o que eu vou ler no livro. Por favor, vou começar. Capítulo 7 do livro de Apocalipse, na Bíblia. Versículo 4 a 8. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Agora, nós vamos para o livro para explicar a vocês. Versículos de 4 a 8 que foram lidos agora. O selo de Deus. Eu quero apresentar a você mais uma vez, se vocês ainda não conhecem, o livro que inspirou a explicação. Foi escrito por mim, inspirado pelo Espírito Santo. E o nome dele é Apocalipse, o selo aberto. Leia e entenda. Então agora eu vou fazer vocês entenderem. Versículos 4 a 8, que foi lido aqui na Bíblia agora. Nós vamos ler no livro, a explicação. O selo de Deus. E João ouviu o anjo dizer o número dos que foram assinalados, ou selados. 12 mil de cada tribo de Israel, num total de 144 mil, foram selados em suas testas. Esse selo tinha grande significação no Oriente. Os reis usavam um anel-selo com o qual selavam os documentos e marcavam tudo o que lhes pertencia. O selo era a garantia real. Faraó deu a José o seu anel de selar, significando que podia atuar com autoridade, a qual lhe estava sendo confiada por ele próprio. Isto está em Gênesis 41, 42. Capítulo. O rei Assuero deu o seu anel-selo a Amã, mas ele não foi merecedor, e teve o anel passado para Mordecai. Está no livro de Esther, capítulo 8, versículo 2. A pedra com que se encerrou Daniel no fosso com os leões foi selada pelo rei Dário. Tá, em Daniel 6, 17. Assim como a pedra com que os judeus pretendiam impedir que roubassem o corpo de Jesus também. Mateus 27, versículo 66. Na igreja primitiva, essa imagem de selo significava duas coisas. Primeira, o batismo. Segundo, o selo
do poder do Espírito Santo. O verdadeiro cristão está marcado pelos dois selos. O batismo o distingue como possessão de Deus, e o recebimento do Espírito, a terceira pessoa da Trindade, capacita-o em sabedoria e poder, fazendo-o vitorioso na vida, tornando-o diferente daqueles que não são selados por Deus. Essa é a explicação para entendimento do ato dos 4 anjos. Esse selo protegerá os escolhidos de Deus das pragas que serão derramadas sobre a terra, para castigo de uma geração perversa, apóstata e rebelde. E, no meio dessa sociedade, estará o povo de Deus, que não será atingido. Essa visão de João nos faz reconhecer a maneira coerente e fiel de Deus trabalhar. Ele realmente não muda no seu agir. No Egito, séculos antes, ele também agiu igual. Colocou o seu selo, o sangue, nas ombreiras das portas do seu povo escolhido. E o anjo da morte não lhes tocou, mas os primogênitos egípcios foram atingidos, sem nenhuma misericórdia. Eles nem aceitavam e nem criam no Deus de Israel. Por isso, a ira se abateu sobre eles e os dizimou. Será igual no fim, assim como foi no passado. E o selo é uma realidade espiritual que não pode ser vista com os olhos físicos. E quem serão os 144 mil selados? Este não é um problema fácil de resolver. Baseados no livro de Romanos, capítulo 9, 10 e 11, vemos mais ou menos uma boa explicação. A descrença do povo judeu não invalida a fidelidade da escolha divina. Ele será sempre o povo santo. E como nunca foram obedientes e nem confiantes em seu amor, Deus o quebrou na figura de uma oliveira e colocou outro povo enxertado nessa oliveira. Porém, manteve o seu amor e a sua fidelidade sobre eles. Romanos 11, versículos 17 a 18. E fazendo com que a entrada de outro povo, debaixo de sua graça e proteção, os deixasse com ciúmes e os levasse de volta à salvação. Paulo não está dizendo que todos os judeus que uma vez viveram serão salvos, mas que toda a família de judeus vivos, todo Israel, naquela época do fim, quando voltarem para o seu Deus, será salva. Vários intérpretes e estudiosos da palavra entendem esse texto como sendo referente à igreja gentia. Seria o Israel espiritual. Essa interpretação não está correta, de acordo com o texto de Paulo, nos capítulos 9 a 11. Há uma separação no tratamento empregado para com os dois povos. É bem claro que quando os gentios estiverem salvos, Deus se voltará novamente para Israel, que experimentará uma salvação em massa, compacta, de todo o povo. O número 144 não limita o número dos que serão salvos. E há duas explicações para esse número.
A primeira é: o número é referente aos que serão selados para sobreviverem à grande tribulação. E no versículo 9, nós os vemos incorporados à grande multidão extraída de todas as nações e de todos os povos da terra. Segunda, o número 144 como um total não é limitação, mas está concebido a partir da multiplicação de 12 vezes 12, o quadrado perfeito, que por sua vez, multiplicado por 1000, será ainda mais completo. Esse número é, na imaginação judaica, a quantidade que o inclui todo, que é perfeita e completa em seu conteúdo. Não quer dizer que a quantidade dos que se salvarão será muito pequena, mas exatamente o contrário. O número será grande e serão salvos por sua fé em Jesus Cristo. O número 144, em termos das 12 tribos de Israel, não significará que somente judeus serão salvos. O Novo Testamento nos dá uma fundamental ideia de que a igreja redimida pelo sangue de Cristo é o verdadeiro Israel. O Israel, como povo judeu étnico, tem perdido os seus privilégios que foram passados à igreja. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 2, versículos 28 a 29, bem claramente. Portanto, mesmo que a referência seja feita às 12 tribos de Israel, a verdadeira referência é ao novo Israel, aos que se regozijam em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. O apóstolo João, em 2 textos, em Apocalipse 2 e 9, e capítulo 3, versículo 9, faz distinção entre o Israel exterior da letra e o Israel interior espiritual. Se isso acontece, é possível que enumere as 12 tribos referindo-se aos verdadeiros judeus, a igreja, porque ele alista as 12 tribos de uma forma não igual à do Israel físico, que se encontra descrita em Gênesis 49. Uma interpretação do que vem a ser as duas multidões é que elas são constituídas das mesmas pessoas. A igreja é vista em 2 estágios de sua história. No início da grande tribulação e depois de ter passado por ela. As duas multidões representam a igreja, vista sob 2 ângulos da grande tribulação: a ira de Deus e a perseguição da besta. A igreja é selada para estar protegida das pragas que resultam da ira de Deus para com o anticristo e seus seguidores. Na grande tribulação, a igreja sofrerá perseguição e morte da parte do anticristo. Explicar o número dos 144.000 com a ordem que é dada por João é difícil. Dar um significado especial a esta ordem é arriscado e pode incorrer em erro, porque no Antigo Testamento e em outras fontes varia a ordem em que são colocadas as tribos. Há, porém, 2 coisas que se sobressaem na ordem do Apocalipse. A primeira é que Judá vem em primeiro lugar, deixando Rúben
o primogênito de Jacó, em segundo lugar. A explicação é simples. O Messias é descendente da tribo de Judá. Segundo, a tribo de Dan não figura na lista. E para isso temos várias explicações. No Velho Testamento, Dan, a tribo Dan, está sempre ligada à idolatria. No discurso de Jacó, na hora da sua morte, Dan é comparado a uma serpente. Gênesis 49, 17. No livro dos Juízes, os filhos da tribo de Dan tinham talhado uma imagem a qual rendiam culto. Os bezerros de ouro foram erigidos em Betel e em Dan. O mais curioso acerca da tribo de Dan, porém, está em Jeremias, capítulo 8, 16. Esse trecho foi interpretado como uma referência à vinda do anticristo, a futura encarnação do mal e a negação de tudo que é divino. Por isso, por todos esses motivos expostos acima, a tribo é omitida na lista do povo salvo e nela inclui-se a tribo de Manassés, descendente de José. Por que falta a tribo de Dan entre os 144 mil selados? Em Apocalipse 7, versículos de 1 a 8, vemos que a tribo de Dan não está dentre os números dos assinalados de todas as tribos de Israel. Judá, Rúben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. A tribo de Dan não aparece. Por quê? Vejamos. Quando Jacó foi ao Egito, Dan foi com ele e seus irmãos e tinha apenas um filho, chamado Ucuzim. 2 séculos mais tarde, a tribo de Dan era a segunda em números de homens capazes de sair à guerra. Judá era a primeira, com 74.600 homens, e Dan, a segunda, com 62.700 homens. O privilégio dessa tribo era grande. Ela carregava um dos 4 estandartes principais e protegia toda a retaguarda do exército com seu poder. Então, por que, na batalha final, ela não se encontra para defender o exército do rei Jesus? Porque a entrega de Dan a este rei e Deus nunca foi completa. Quando Israel teve que guerrear contra os cananeus, no tempo da juíza Débora, e os venceu, e ela entoa o maravilhoso cântico de júbilo pela vitória, ela pergunta no capítulo 5, versículo 17, e Dan, por que se deteve junto dos seus navios? Dan não estava lá e não participou. Dan deteve-se. Quando Josué é encarregado de distribuir as tribos de Israel, reparte a herança para a tribo de Dan, ela não toma posse e a rejeita. Está em Juízes 19, capítulo, versículo 40 e 47. E luta e toma posse de outras terras que não lhe haviam sido dadas, porque achou pequeno o termo que lhe coubera, e saíram a pelejar, a ferir, a fio de espada contra Lezém, e a ela chamaram Dan.
As consequências foram duros reveses e erros que se lhe seguiram, porque Dan assumiu uma herança falsa, trazendo divisão entre as tribos de Israel. Em Juízes 18, 30, lemos que Dan levantou para as imagens de escultura para si, e aquela imagem pré-programou a queda do reino das 10 tribos de Israel. Pois séculos mais tarde, Jeroboão prosseguiu com a idolatria, exatamente no mesmo lugar. Está em 1 Reis, capítulo 12, 29 a 30. E Dan tornou-se para si mesmo e para Israel o que Jacó profetizará em Gênesis capítulo 49, 17, quando ele está à morte. Ele diz: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Ele sempre foi diferente. Como toda profecia tem 2 cumprimentos, imediato e imediato, não será impossível que o anticristo venha da tribo de Dan, pois ele terá de ser judeu e pertencerá a uma das tribos. Dan tem todas as características do anticristo, sem considerar que Jacó já o considerava serpente e víbora, o próprio pai. Na profecia de Moisés, quando antes também da sua morte, despediu-se das tribos, chama Dan de leãozinho. Deuteronômio 33, versículo 32. Por quê? Se só Judá é leãozinho. Jesus descende da tribo de Judá e é chamado o leão da tribo de Judá. Como pode haver paralelo com a tribo de Dan? Só há uma explicação. O anticristo virá da tribo de Dan, porque Dan sempre imitou Judá, assim como o anticristo imitará Jesus, o Senhor. Dan falta na selagem, faltará no vidouro grande despertamento, e faltará também no arrebatamento dos 144 mil selados. Quando Jesus Cristo voltar, Dan converter-se-á finalmente e voltará a juntar-se às outras tribos. Em Ezequiel 48, versículo 1, Dan volta a ser citado e é o primeiro a receber a herança da terra. Essa é uma prova de que Dan se arrependerá e nele cumprir-se-ão as palavras do Senhor, quando diz: os últimos serão os primeiros. E aqui nós terminamos esse trecho que foi lido para vocês entenderem melhor esse capítulo bíblico que eu acabei antes de ler na Bíblia. Eu espero que vocês tenham compreendido bem até aqui. Nós vamos continuar na próxima aula, em seguida, neste mesmo capítulo, os versículos que virão. Que Deus os abençoe e os guarde e os faça entender agora um pouco mais desse livro maravilhoso que se chama Apocalipse. Amém.